Cumprimentando o presidente, cumprimento todos da mesa, cumprimentando os colegas deputados e um bom dia especial para todos que nos assistem através da TV Assembleia. O assunto que eu venho hoje trazer a essa Casa de Leis é o programa do governo federal chamado Mais Médicos. E eu posso falar com conhecimento de causa porque eu sou médico. Desde a sua implantação, ficou evidente que este programa era mais uma atitude eleitoreira do que trazer benefício para a saúde da população brasileira. Pois foi implantado em 2013, portanto, próximo das eleições presidenciais de 2014. O que é grave e o que deve ser discutido nesse momento, caros colegas, é uma reportagem do Jornal da Band, do dia 7/3/2015, onde é mostrada uma reunião da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, junto com assessores do ministro Padilha, no interior do Ministério da Saúde, Dr. Hércules. Isso é muito grave. São 44 minutos e 59 segundos de um áudio que mostra uma tramóia que foi registrada por um dos participantes dessa reunião que aconteceu no dia 13 de julho de 2013. Essa reportagem não só saiu no Jornal da Band, mas na revista Veja da semana passada. Montando, presidente Enivaldo, como deveria ser o programa Mais Médicos. E aí o que aconteceu é realmente estarrecedor e preocupa todos os brasileiros que assistiram à reportagem nesta data. A representante da OPAS da América Latina, a senhora Maria Alice Barbosa Fortunato, e os representantes do Ministério da Saúde, o senhor Keiji Uema e o senhor Alberto Kleiman. E o relato, para ser bem fiel, era como redigir um termo de ajuste para que não configurasse um contrato somente com Cuba. E aí chegaram à seguinte conclusão, abre aspas, vamos incluir os países do Mercosul e da Unasul no documento da OPAS para fingir que o contrato não é apenas para Cuba. No entanto, foram destinados apenas 0,13% para outros países. Isso é a fala de Maria Alice Fortunato, que representa a OPAS no Brasil. E continua ela, senhor presidente, abre aspas, se a gente coloca governo cubano, se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. Ela tenta fugir do acordo bilateral porque se fosse um acordo bilateral só com um país, teria que passar pelo Congresso. E lógico que os parlamentares daquela casa não iam deixar passar esse acordo somente com Cuba. Então ela fez um acordo, botando os países do Mercosul, para disfarçar um contrato com Cuba. Isso que eu estou relatando, gente, não é outro de mafiosos ou quadrilheiros. Isso é um encontro que ocorreu com representantes da OPAS, com representantes do governo brasileiro, dentro do Ministério da Saúde. E isso é muito grave, deputado Guarino. As coisas não param por aí. E o mais grave vai vir agora, doutor Hércules, no segundo depoimento, que eu acho que todos aqui tiveram acesso. Isso tenho certeza que eu vou relatar agora, que os membros do partido da presidente, aqui representado pelo colega Nunes e pelo Padre Honório, pelo deputado Nunes e pelo deputado Padre Honório, não vão defender o que ali foi feito para travestir capatazes, espiões, guerreiros da ditadura cubana, para vigiar os médicos que vieram com a função de exercitar a medicina no Brasil, do programa Mais Médico. E o que a OPAS propõe, e o governo brasileiro aceita, é que infiltre 50 espiões entre os 9.000 médicos cubanos que vieram para o Brasil. Isso é muito grave. E agora vou passar a ler, senhor presidente, o que foi falado nessa reunião. Eu vou colocar tipo assim, se são 9.000 médicos e 50 assessores, eu vou colocar 9.050 médicos bolsistas no termo de ajuste, porque no programa não entra isto, e é o que eu quero defender, fecha aspas. Ou seja,
O governo brasileiro e a OPAS acertaram para infiltrar 50 espiões da ditadura cubana que vieram junto com os 9.000 médicos. Isso é grave. Essas pessoas foram identificadas e credenciadas, deputado Almir, para entrar no Brasil como médicos. São 50 espiões que entraram no Brasil como médicos e estão aí trabalhando por esse Brasil e quem sabe aqui no estado do Espírito Santo. Isso, lógico, é um absurdo. E a conivência do governo brasileiro com a ditadura cubana, a ponto de não respeitar a soberania do país. E outras situações aconteceram nessa reunião. Abre aspas. O Marco Aurélio Garcia voltou hoje de uma reunião. 60% de dinheiro para o governo cubano e 40% para os médicos. E depois ficou provado que não foi isso, foi pior. 90% foi para o governo cubano e 10% do salário que era destinado a médicos, doutor Eros, foram para os médicos cubanos. Isso quem fala não é esse deputado que está aqui falando. Quem fala isso é o Tribunal de Contas da União. No relatório deles é dito, os médicos cubanos receberam em torno de 117 milhões, enquanto o governo cubano já havia recebido 1 bilhão e 200 milhões de reais antes da campanha eleitoral. Antes de começar o programa médico, eles receberam 1 bilhão e 200 milhões. E os médicos, 117 milhões. Vou te dar a parte só para concluir aqui. Então, fica claro que o programa Mais Médico não foi para atender a demanda da saúde da sociedade brasileira, e sim mandar uma fortuna para o governo cubano em detrimento da necessidade de saúde da população brasileira. Naquela época, o acordo foram 9.000 médicos. Hoje, na data atual, são 11.400 médicos cubanos trabalhando no Brasil. Quem me garante que desses outros 2.400 médicos não vieram mais 50 espiões infiltrados, deputado Dari? E esse deputado que vos fala, eu estou entrando com a representação junto ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Eleitoral para investigar esses supostos espiões que foram infiltrados no programa. Aqui eu quero falar que o programa Mais Médicos é necessário. Eu acho que esse programa tinha que ser feito com médicos brasileiros, porque os médicos brasileiros não tiveram a chance, eles se inscreveram, são vários colegas, eu tenho parentes que são médicos recém-formados, que se inscreveram no programa Mais Médico e não conseguiram. Essas inscrições foram todas para médicos cubanos. Agradeço ao senhor presidente e aos deputados pela paciência. Tenham todos um bom dia.